Olá, tudo bem? Neymar, maior jogador da história da seleção brasileira. Ah, chama a vinheta, pelo amor de Deus. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pedro. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre um fato que foi levantado aí, acho que foi nos Donos da Bola do Rio de Donos da Janeiro. bola do Rio de Janeiro. É, onde estava ali Edu Fui Clear, E o Casalbé. o Carlos Alberto, falando sobre o tamanho do Neymar dentro da seleção brasileira. E o Edu do Fui Clear falou que abaixo do Pelé, Só o Neymar. o Neymar está logo abaixo do Pelé e ali no nível de Ronaldo e Não etc. dá, aí não dá. Bom, o fato é, a gente vai levantar números que são importantes, tá? Primeiro de tudo, o Pelé tem 77 gols oficiais pela seleção brasileira em 92 jogos. Sem contar as assistências, que são perto de 40. Mas o Pelé é muito... A média dele é 1,5 por jogo pela seleção, é um absurdo, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. O fato é, o Pelé tem 95 gols pela seleção brasileira, mas a gente foi pesquisar. Contra times, né? Tem jogos contra clubes, entre eles Inter de Milão, times clubes fortes europeus. Tá? mas também tem contra combinado da seleção pernambucana, né? Então assim, eu acho justo não marcar. contra clubes, tipo Brasil e Barcelona, eu acho que deveria contar. Mas como tem esses combinados também, eu acho complicado também esse tipo de coisa. Mas eu entendo, tá? Enfim, são 77 gols do Pelé em 92 jogos. É importante, 77 e 92. O Neymar já tem 74, vai passar o Pelé. Vai passar. Mas ele já tem 119 jogos. Sim. Né? Quase 30 jogos a mais. Exato. Terceiro nome é o Ronaldo, 62 gols em 99 partidas. Quarto nome é o Romário, 55 gols em 70 partidas. E o quinto é o Zico, com 48 em 71 partidas. Um fato, a seleção brasileira hoje, anos 90 pra cá, ela se reúne muito mais vezes, numa média de 12 jogos por ano, até agora, né? É o caso de marketing, né? Numa média, tá? Então assim, hoje em dia, as seleções jogam muito mais do que elas jogavam antes. Antes, dos anos 80 pra trás, a seleção se juntava em um período do ano, sei lá, vai ficar 2 meses a seleção. Eles jogavam ali 7, 8 jogos e depois ficava quase um ano sem jogar de novo. Então era diferente o jeito que as seleções se juntavam. Por isso que antes tinha muito menos jogos do que hoje pelas seleções. Beleza? Esse é um fato a ser levantado. Agora a gente vai conversar sobre o tamanho do Neymar dentro do contexto de seleção brasileira. Ele é pequeno? Não. Eu acho que o Neymar, ele tem hoje o patamar do Zico na seleção brasileira. Ele é o principal jogador da geração, ele é o camisa 10, ele é o artilheiro, ele é o cara do time. Né? Por um período muito grande de tempo, que foi o Zico. O Zico foi o grande 10 da seleção após Pelé e Rivelino. Ele herdou a 10 do Rivelino ali, ele ficou até o fim dos anos 80 com ela, sendo o principal jogador da seleção brasileira. Beleza, o Neymar tem esse mesmo status do Zico, com números melhores, tá? Mas é aquela coisa que a gente falou, o Zico se reunia menos pela seleção, mesmo assim tem grandes números, tem números ali, a média do Zico eu acho que é até melhor que a do Neymar, não, é uma média parecida. A média do Romário é melhor do que a do Neymar. A média do Romário é absurda, tá? O Romário, inclusive, é um cara que tem muitos hiatos fora da seleção brasileira, né? 2, 3 anos sem ser convocado e etc. Aquelas brigas que ele teve com a seleção, sempre teve. O Bebeto, inclusive, tem mais jogo pela seleção. O Bebeto tem 75 jogos pela seleção, o Romário tem 70. Bom, agora vamos pro tamanho do Neymar. E pra falar em tamanho, a gente tem que falar em jogadores. Eu até esqueci de colocar o Zagallo aqui. Tem que pensar em maior e melhor, né? Maiores que o Neymar na seleção brasileira, a gente tem uma lista muito vasta. Porque o Neymar, ele tá numa situação que ele ganhou uma Copa das Confederações pela seleção brasileira, que é um torneio que acabou, mas teve seu grau de importância. Tá? Mas é um torneio pequeno. Relevante, tá? O Neymar não ganhou a Copa América pela seleção brasileira, tá? Ele não estava em 2019. O Brasil ganhou sem ele. Ganhou sem ele. Aquela treta toda lá. Ele em 2021 ele foi vice-campeão, graças a Renan Lodge, né? Então assim, não tem esse título pela seleção brasileira. E sim, a Copa do Mundo, ela tem um peso que eleva o tamanho do jogador para a seleção brasileira. Então a gente tem gerações de jogadores que são maiores para a seleção brasileira do que o Neymar.
A gente tem que entender esse Que é um contexto. exemplo bem de longe, que é maior que o Neymar na seleção. Dunguinha. Dunguinha é maior que o Neymar na seleção. Então assim, é lógico que o Dunga não vai ter os números do Neymar. O Não. Dunga era um volante, tá? Mas a importância que ele teve... O Neymar vai ter um status grande na seleção brasileira que é tipo, que é o Leônidas da Silva, que é o próprio Zico, o Sócrates, os jogadores da seleção dos anos 80, da geração de 82, o Falcão e tal, que não ganharam título, mas foram grandes jogadores pra seleção Você inclusive. pensa, apagou o Neymar da história. A mãe dele lá teve, sei lá, apagou o Neymar, não existiu o Neymar. No mínimo o Brasil tinha ganhado 5 Copas. nada igual ele. Nada Exato. igual ele, com ele jogando. É lógico que se o Neymar, tomara Deus, no final do ano for campeão muda, da isso Copa do muda. Mundo, o status dele muda totalmente. Ele vai para um status de perto de Romário. A Copa do Mundo tem esse peso que transforma o jogador, sim. Se ele for o principal ainda, se ele for o principal sendo importante, fazendo gol, decidindo o É o título, Jairzinho. né? Se for principal nesse nível, ele vai ter um status grande. Ele vai pro nível do Jairzinho, ele vai pro nível... Porque assim, o Pelé e o Zagallo, em tamanho, eles ficam acima. Porque o Também Pelé acho. tem 3 Copas, por mais que em 62 É. ele não tenha jogado só um jogo porque ele se machucou. Mas aí o Garrincha fez aquela Copa toda. O Zagallo tem 2 títulos como jogador e 2 como... um como técnico e outro como assistente técnico, que também é importante pra caramba. E o Zagallo Aí- jogava muito, né? Tipo, o Zagallo tava lá. Ele era Não, muito ele era bom. titular. Ele era titular. Foi titular em 58 e em 62 as 2 vezes o Pepe do Santos, que inclusive é bicampeão mundial, nem coloquei na lista Né? aqui, porque era reserva, mas estava lá nos 2 títulos. Agora, além do Pelé, a gente tem o Garrincha, que foi bicampeão do mundo também pela seleção, jogando muito, e em 62 sendo essencial, o principal jogador da Copa. Temos o Romário, temos o Ronaldo, temos o Rivaldo, temos o Ronaldinho Gaúcho, que por mais que em 2006 não tenha sido o protagonista que a gente esperou, Mas foi importante em 2002. foi importante em 2002, ele foi importante num título. Jogo da Inglaterra. Ele foi o grande jogador daquele jogo. Ele resolveu a Ele foi, semifinal. né? É. Aí temos o Cafu, que jogou 3 finais de Copa do Mundo, ganhou 2, que é um lateral direito, mas é um jogador de uma importância gigantesca. O Roberto Carlos, pelo Penta, foi vice em 98, estava lá em 2006 também. Tá? O Dunga, jogador 90, muito criticado, capitão em 94, 24 anos sem ganhar título, tudo isso pesa, tá? A gente tá há 20 sem ganhar. O Dunga ficou a geração 24 anos, que passou a geração do Zico, Teve, etc. ainda passou de 90, que ficou marcado lá a geração do 1. Depois deu a volta por cima, conseguiu ganhar em 94. E que foi vice-campeão em 98. O Bebeto, tá? Que foi, além de tudo, ele foi muito importante na Copa América de 89, que o vai Bebeto, que é o gol de vôlei do Bebeto, tá? Que a Copa América antes tinha um peso muito maior do que ela tem era agora, diferente. tá bom? Teve o Bebeto, que foi tetra também, jogou em 90, 94, 98. Djalma e Nilton Santos, os 2 bicampeões do mundo pela seleção brasileira. O Nilton Santos foi bicampeão pela seleção brasileira com 37 anos, sendo lateral esquerdo, tá? O Zito também bicampeão da seleção titular, então eu tô falando de jogadores titulares da seleção, Sim. tá? Bellini bicampeão da seleção brasileira titular, Mauro Ramos campeão da seleção brasileira titular, Gilmar dos Santos Neves campeão da seleção, bicampeão titular também, Tafarel campeão e vice-campeão em 98. Aí temos o Didi, que foi bicampeão, sendo titular 2 Copas. Quem? Didi! Vavá Peito de Aço, Amarildo, Gerson, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto. Todos esses jogadores Gente, foram importantes. São jogadores que você lembra até hoje. Agora, o Neymar você vai lembrar porque ele tem qualidade. Só que se ele não ganhar nada, é igual a gente fala do Zico hoje. O Neymar, é lógico que a gente tá falando aqui de tamanho, de gigantismo, do tamanho do jogador, não só do talento individual, tá? Você acha que no talento ele tava no top 5 também? No talento eu acho que ele pode estar. Tá? Aí é Assim, questão de... o Neymar no gosto. talento é tipo o Ronaldinho, sabe? Pelé, Garrincha. É. Não dá, os caras deixaram fora. Eu deixei o ciente. Deixou o cara. Garrincha ficou fora do top 5. Ficou. O Garrincha em 62 ele fez tudo. Garrincha, Romário e Ronaldo não dá pra tirar. Em 62 o Garrincha fez gol de direita, fez gol de esquerda, fez gol de falta, fez gol de cabeça. Em 62. Sem o Pelé. Imagina assim, a gente tinha o melhor jogador do mundo, que era o Pelé, tá? Você perde o seu camisa 10 no primeiro jogo da Copa, o outro assume o protagonismo todo e vai e vira o melhor jogador da Copa e faz gol em Eu todos os jogos. meteria Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romário e metia o Tafarel. Tafarel? Metia o Tafarel.
eu acho que o gigantismo dos 5... Tem o Rivaldo. Ó, dos 5, Pelé é o primeiro disparado, tá? Garrincha, Ronaldo, Romário e Zagallo. Eu acho que os 5 maiores, tá? O Zagallo nem é o cara dos muitos gols, mas é um jogador que tem importância. Eu tô falando de tamanho de história. Então, tamanho até na qualidade. E a gente ainda tem, ó, Cafu, Roberto Carlos, Nilton Santos, Zito, Djalma Santos, Bellini, tudo bicampeão do mundo, cara. É muito complicado você pegar o Neymar e colocar nesse status que ele ainda não tem, tá? Se, de novo, se o Brasil... do jeito também que for hexa e o Neymar tiver um protagonismo, que tudo indica que terá pela seleção brasileira. Eu acho que todo mundo fala, o De Vinicius Júnior vai atropelar. Ainda não atropela, gente. Na seleção, o Neymar ainda é o cara. Então, assim, se o Brasil for hexa, o Neymar dá um salto gigantesco nesse gigantismo aí pra ser do nível do Rivaldo, do Romário, desses caras. Passa o Zico, passa o Leônidas, passa esses jogadores que foram importantes, mas não foram campeões. E sim, pra você ser gigante numa seleção como o Brasil, você tem que ser campeão. Você não simplesmente não dá. Não apaga seus números, a qualidade do Neymar. Ele vai ser o maior artilheiro da seleção brasileira. Vai. Isso não vai deixar. Ele vai continuar sendo. Se ele não ganhar a Copa e for botar os números da seleção brasileira, vai estar ele em primeiro. Não é isso. Esse não é o ponto aqui. Tá? E não vai deixar de ser grande. Talvez ele alcance até o Cristiano Ronaldo como o maior de seleções. Talvez, mas pela idade, maior, né? Maior entre os 5 maiores da seleção brasileira, nem o Neymar... Eu acho que se ele ganhar a Copa ele não entra ainda. Nem o Neymar e nem o Zico estão. Porque eles precisavam ter ganho a Copa. Porque o Brasil tem 5 Copas, é o maior campeão. Exato. Se fosse a Hungria, aí você fala, pô, o Neymar já passou o Puskás? Talvez. Beleza? Bom, beleza. Não, o Puskás foi vice-campeão lá. Se fosse, sei lá, a Holanda... Pô, o Neymar já passou o Cruyff? Aí você conversa. Agora o Brasil... Não bateu na semifinal ainda da Copa, não. É do mesmo jeito a gente falar da seleção argentina do Messi e do Maradona. Exatamente. O Maradona tem menos gols que o Messi, tem menos assistência que o Messi, mas o Maradona foi o cara que resolveu uma Copa do Mundo para a Argentina. Resolveu uma Copa do Mundo para a Argentina e foi vice-campeão em outra. O Messi na história da seleção argentina é nulo. Tem um vice-campeonato. Então assim, até em Copas do Mundo... os números do Messi são mais modestos. Então assim, a gente tem que entender que por mais que ele seja gigantesco e possivelmente é o melhor jogador argentino de todos os tempos, o maior jogador argentino da história é o Maradona. Por causa disso. E a gente tem que entender esses contextos. Então esse tipo de conversa tem que juntar o melhor e o maior. De Portugal ainda dá o Eusébio o conversar. Cristiano você já pode conversar. Mas assim, o Cristiano tem coisas que o Eusébio não conseguiu. Só que o Eusébio foi em terceiro lugar em Copa do Mundo. Com Portugal. Com Portugal, entendeu? Coisa que o Cristiano não conseguiu. O Eusébio marcou 9 gols em uma Copa do Mundo. A única que ele jogou. O Cristiano não tem 9 gols em Copas. Todas já vai pra 5ª Copa. Tudo isso pesa, entendeu? Tudo isso pesa. O que conta a favor do Cristiano é a Eurocopa que ele transforma em maior. Aí ele consegue ser maior que o Eusébio. Exatamente. Porque o Eusébio não foi campeão. Mas é isso. É isso, tá? Eu quero saber... a sua opinião, o que você acha? E ó, não tô nem sapando, não é marketing, é só... Não, eu tô falando de tamanho de jogador e tal. O Neymar é gigantesco pro futebol. Pra seleção brasileira, ele precisa dar espaço. Então ele vai ser grande, mas precisa dar espaço. E não mudaria se eu fosse amigo do Neymar também. Não mudaria mesmo? Seria o demérito você falar, amigo, ainda não dá. Não, cara, não. E eu acho que até o Neymar deve pensar isso, tá? Eu também acho, porque, o cara é muito puxa-saco, é chato pra caramba. Então assim, ele é grande, ele é gigantesco, ele é enorme. Todo mundo sabe o quão fã do Neymar eu sou, todo mundo falando que eu amo o cara e o caramba. Mas tem que saber separar as coisas, tá? Pra chegar no Pelé, é quase impossível um jogador ser tricampeão do mundo. Você tirar o Neymar do top 5, você não tá dando nenhum demérito pro Neymar. Jogador bicampeão do mundo aqui, que são mesmo. Recentemente, eu acho que você vai ter o Cafu, o Ronaldo Fenômeno, que tava em 94 e em 2012. Participou. Pouco, é pouco, mas assim, tava lá, o Cafu jogou. Foi. Mas recente, você não vai ter esses caras. É muito difícil. Ganhar uma Copa é difícil, ganhar 2 então. E ganhar 3 em 4 é muito mais difícil ainda. Enfim, é isso. Quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo e